Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fica em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, acompanhando, não só as aulas de Química, mas os diversos componentes curriculares. Primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações, aqueles conceitos, e aquela tabela, aquele gráfico que chamar a atenção, faça o print da tela, passe para o caderno e continue os seus estudos. Show de bola, turma? Bom, estamos numa série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Então, para você que está no terceirão, está se preparando para os vestibulares, para o Enem, então, conteúdo do terceiro ano. Especificamente, estamos falando de isomeria. Bom, na verdade, a aula de hoje é uma conclusão da isomeria por meio da resolução de questões. Então, estamos trazendo algumas questões de vestibulares para vocês. Nós vamos comentar essas questões e, dessa forma, nós vamos recapitular o estudo da isomeria. Só lembrando, isomeria é o fenômeno químico onde substâncias diferentes vão apresentar a mesma fórmula molecular, tá certo? Então, por exemplo, com a fórmula C2H6O, é possível um álcool, o etanol, e é possível um éter, o CH3OCH3, o metoximetano. Então, o etanol e o metoximetano. Então, um rótulo, imagina que você tem um recipiente com uma substância incolor e lá tem apenas um rótulo com a fórmula molecular, C2H6O. Então, é possível essas duas substâncias, o etanol e o metoximetano, certo? Então, esse rótulo ele está incorreto. A gente precisa de mais informações para poder saber qual é aquela substância. Não dá apenas para abrir, por exemplo, e tentar sentir o cheiro, porque pode ter vapores tóxicos, certo? Então, o rótulo vai precisar ter a fórmula molecular e vai precisar ter o nome e mais algumas informações. Então, isso é isomeria, substâncias diferentes que vão apresentar a mesma fórmula molecular. Aí nós podemos ter isomeria plana e a isomeria espacial, certo? Nós vamos focar na isomeria espacial, especificamente hoje na isomeria óptica. A isomeria óptica é aquela isomeria que vai apresentar as substâncias vão apresentar a capacidade de desviar a luz polarizada. Luz polarizada é aquela luz que vibra numa única direção, como se fosse um laser. A luz natural ela vibra em todas as direções, mas a luz polarizada não. Passando essa luz polarizada por uma substância em um aparelho chamado de polarímetro, nós vamos observar ou um desvio, se aquela substância apresentar atividade óptica, ou um desvio para a direita ou um desvio para a esquerda. Quem desviar para a direita, vamos chamar de isômero destrógeno. Quem desviar para a esquerda, vai ser chamado de isômero levógeno. Eles vão desviar a luz com o mesmo valor, só que com ângulos diferentes, certo? Então, eles são antípodas ópticos ou enantiômeros, enantiomorfos. São palavras sinônimas. Show de bola? E essa mistura em quantidades iguais de estrógeno e levógeno, vamos chamar de mistura racêmica. A mistura racêmica não desvia a luz polarizada. Show de bola? Bom, e para apresentar a atividade óptica, a molécula precisa ser assimétrica. Ou seja, elas não podem ser sobreponíveis. Colocando uma sobre a outra, não vai encaixar. E essa assimetria molecular, turma, só será possível se naquela estrutura aparecer pelo menos um carbono assimétrico ou carbono quiral. Quiral é um termo que vem do grego que significa mãos, porque a mão direita é a imagem especular não sobreponível da mão esquerda e vice-versa. Show?
Então, a presença de pelo menos um carbono quiral vai tornar a estrutura assimétrica e ela, então, vai apresentar essa atividade óptica, desviar para a direita ou para a esquerda. Bom, nós vamos apresentar algumas questões e trabalhar esses temas que eu acabei de falar para vocês. Uma questão do Enem, o ácido ricinoleico, um ácido graxo, que funciona, que funciona como ácido graxo, ele tem a capacidade, ele tem a nomenclatura de L-12-hidroxioctadec cis-9-enóico. É um nome bem grande, mas o que nos interessa, turma, é esse comecinho, o L-, tá? Ele é obtido da hidrólise, ou seja, reação com a água, é uma hidrólise ácida do óleo de mamona. As aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação de cosméticos até a síntese, ou seja, a produção de alguns polímeros plásticos. Para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro, e nós já falamos sobre isso, permite determinar o ângulo de polarímetro. Rapidinho, parênteses. Polarímetro é o aparelho que mede o quê? O desvio da luz polarizada, certo? Que pode ser para a direita ou para a esquerda, destrógeno ou levógeno. O que eu falei para vocês, o que nos interessa é o comecinho do nome, e o sinal negativo. Por quê? No polarímetro vai aparecer o ângulo de ligação, por exemplo, 6 graus, só que seguido de um número, seguido de um sinal, que pode ser positivo ou negativo. O sinal positivo, mais 6, por exemplo, quer dizer que desvia para a direita, destrógeno. E o sinal negativo quer dizer que desvia para a esquerda. Então, negativo para a esquerda, positivo para a direita. Então, aqui, o sinal negativo quer dizer que é um desvio para a esquerda. E se é um desvio para a esquerda, o quê? Esse isômero ele é um isômero levógeno. Então, o polarímetro ele vai permitir determinar o ângulo de giro levógeno, do giro para a esquerda. Resposta, a letra D. Outra questão do Enem. Então, várias características e propriedades, acompanha aqui na tela, e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas, analisando sua fórmula estrutural. Inferidas quer dizer obtidas a partir da sua fórmula estrutural, a partir da estrutura. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Bom, você já sabe que se trata de isomeria, ok? Isomeria. São chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Então, nós temos aqui duas estruturas de isômeros. Então, eles vão apresentar a mesma fórmula molecular, só que são compostos diferentes. Bom, entre as moléculas apresentadas, observe a ocorrência de isomeria. Beleza? Que tipo de isomeria? Bom, se você observar na tela, então, nós temos aqui uma representação um pouco diferente das ligações. Uma ligação, a ligação aqui com oxigênio, uma mais cheia e a outra tracejada. A mais cheia quer dizer que essa ligação está aqui, para frente do plano. E a tracejada quer dizer que está para fora do plano. Turma, isso aqui é uma representação tridimensional, ou seja, espacial. E se é espacial, só pode ser geométrica ou óptica. Bom, seria geométrica se houvesse aqui a presença de ligação dupla entre carbonos. Alex, eu estou vendo a ligação dupla, mas não é entre carbonos. Não é entre carbonos. Então, não sendo entre carbonos, não é isomeria geométrica. Só pode ser, então, isomeria óptica. Letra A, isomeria óptica. Show? Próxima questão. Substâncias que possuem isomeria óptica apresentam a mesma fórmula molecular.
contudo, diferem entre si no arranjo espacial dos átomos, né, de forma tridimensional. De acordo com a estrutura representada, é possível prever que esta substância possui, no máximo, quantos isômeros ópticos? Quantos isômeros ópticos? Bom, aparece para você a fórmula estrutural, né, a estrutura da substância, só que eu acrescentei logo, né, para facilitar, 2 asteriscos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa estrutura apresenta 2 carbonos quirais, ou carbonos assimétricos, que são carbonos que apresentam ligantes diferentes. Então, essa estrutura apresenta carbonos quirais, ela vai ter isomeria óptica, atividade óptica. São 2 carbonos quirais. E a pergunta é, quantos isômeros ópticos são possíveis? Então, ele quer saber aqui o total de isômeros ópticos. Quando se fala de isômeros ópticos, nós temos isômeros ópticos ativos e inativos, certo? Ativos e inativos. Para a quantidade de isômeros ópticos ativos, eu tenho a expressão 2 elevado a n, tá lembrado? 2 elevado a n, onde n é a quantidade de carbonos quirais. Aqui, nós temos 2 carbonos quirais, então vai ficar 2 elevado a 2, né? 2 ao quadrado. 2 vezes 2, que vale 4. E nós temos também os isômeros ópticos inativos. E a quantidade de inativos vai ser sempre a metade dos ativos. Qual é a metade de 4? 2. Então, nós vamos ter um total de isômeros ópticos, somando ativos e inativos, 4 mais 2, letra E, 6. Então, são possíveis 6 isômeros ópticos. Show de bola? Simples, né, turma? Próxima questão. Algumas substâncias têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada e são denominadas opticamente ativas. Esta propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria óptica. A condição necessária para a ocorrência de isomeria óptica é que a substância apresente assimetria. A estrutura precisa ser assimétrica. Considere as representações espaciais, são as representações de Fischer das seguintes estruturas. E aqui estão as representações espaciais de Fischer. Em relação às estruturas 1, 2, 3 e 4, ok? Afirma-se corretamente. Letra A. Todas apresentam atividade óptica. Não. Se você observar o 3 e o 4, certo? O carbono destacado, ele apresenta ligantes iguais, que é o CH2OH. Então, nós temos 2 ligantes iguais. E aí, com 2 ligantes iguais, nós não temos carbono quiral, não temos carbono assimétrico. A estrutura não será assimétrica, ok? Então, todos, não. E assim a gente poderia trabalhar, né? E vamos chegar ao seguinte resultado, que é a letra B. Somente a estrutura 1 e a estrutura 2 apresentam atividade óptica. Por quê? A estrutura 1 e a estrutura 2, o carbono destacado, ele apresenta 4 ligantes diferentes, certo? Se apresenta 4 ligantes diferentes, esse carbono ele é quiral ou assimétrico. Tendo um carbono quiral assimétrico, a estrutura ela vai ser assimétrica e aí nós vamos ter a atividade óptica. Então, resposta correta, a letra B. Muito fácil. Vamos para mais uma. A glicose encontrada em doces e frutas, quando em solução aquosa, apresenta um equilíbrio entre as estruturas 1, a alfa-glicose, e a estrutura 2, a beta-glicose. Observe que a questão ela destaca, né, o tipo de desvio positivo e o ângulo, certo? Positivo e também o ângulo. A porcentagem de cada uma dessas substâncias. Isso em solução aquosa. Com base nessas informações, pode-se afirmar que 1 e 2 são tautômeros. Interessante esse termo aqui, eu queria falar um pouquinho. Tautômeros
vem de tautomeria. E a tautomeria, ela está relacionada com a isomeria plana. É um caso de isomeria plana. Só que a tautomeria, ela vai acontecer, é um equilíbrio dinâmico entre um aldeído e o enol, ou uma cetona e enol. E nós não temos nem na alfa-glicose, nem na beta-glicose, aldeído e nem enol. Então, não há um caso de tautomeria, né, tautômeros, de tautomeria nessa situação, nesse equilíbrio, certo? Letra B, diastereoisômeros e forma uma solução racêmica. E aí eu quero logo levar para a letra D. São diastereoisômeros e sua solução desvia o plano da luz polarizada. Na letra C e na letra E falam de enantiômeros. Enantiômeros, antípodas ópticos, quando tem o destrógeno e o levógeno. Se você observar, entre a alfa-glicose e a beta-glicose, né, elas não correspondem à mesma estrutura. Eles não correspondem. Então, nós temos aqui compostos diferentes, né, com a mesma forma molecular. Eles vão desviar a luz. Então, como eles apresentam estruturas diferentes, eles não são enantiômeros, são diastereoisômeros, certo? São isômeros ópticos, mas que apresentam uma capacidade diferente de desvio. Então, um desvia com uma capacidade diferente da outra. Tanto é que, olha só, os dois são positivos. Então, eles apresentam desvios diferentes. Se fossem enantiômeros, um seria positivo, o outro negativo. Então, por isso eles não são enantiômeros. Eles são diastereoisômeros. Agora, se eles são diastereoisômeros, eles vão desviar a luz polarizada. Por isso que a letra B ela está incorreta, porque fala aqui, ó, forma uma solução racêmica. A solução racêmica ou a mistura racêmica não desvia a luz. Então, não teria desvio. Mas há um desvio, porque ó, um é alfa, o outro também, um é positivo, o outro também é positivo. Então, existe um desvio. Então, eles são diastereoisômeros e a solução apresenta um plano de luz polarizada, um desvio na luz polarizada. Resposta à letra D. Mais uma, turma. A fexofenadina é um antihistamínico não sedativo que surgiu como um substituto para um outro medicamento que causava fortes efeitos colaterais. Esse composto apresenta a seguinte estrutura molecular. Seguinte estrutura, certo? Está aqui na tela para vocês, beleza? Bom, pode-se afirmar que esse composto possui, aí vem falando de 2 carbonos quirais, um grupo funcional carboxílico, certo? Um carbono quiral e um grupo funcional fenol. E observando a estrutura, qual é a resposta correta? A letra D. Ele apresenta apenas um carbono quiral, um carbono assimétrico, que eu destaquei para vocês, observe na tela. Eu destaquei para vocês um carbono quiral e a formação de um grupo amina, que está bem aqui, ó. Coloquei uma setinha para indicar o grupo amina. Então, a resposta correta, a letra D. Apenas um carbono quiral e um grupo amina. Bom, questãozinha bem legal agora, ó. O número total de estereoisômeros opticamente ativos e racêmicos de uma molécula com 5 átomos de carbono assimétricos diferentes eu tenho uma estrutura com 5 carbonos assimétricos. Ele quer saber aqui o total, quantos isômeros ópticos ativos e inativos. Ativos, 12 elevado a n, ou seja, 12 elevado à quinta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. Eu até destaquei, ó, vão ser a metade de destrógenos e a metade de levógenos, tá ok? E a quantidade de isômeros ópticos inativos, turma, vai ser sempre a metade dos ativos. São quantos ativos? 32. Qual é a metade de 32? 16. Então, somando 32 com 16, eu vou ter um total de 48 isômeros. O total de 48 isômeros. Tá certo, turma? Isomeria óptica. Preciso ter na estrutura pelo menos um carbono quiral ou carbono assimétrico, que vai gerar a assimetria molecular.
Esse carbono quiral assimétrico é aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. A quantidade de isômeros ópticos ativos, 2 elevado a n. E a metade é dos isômeros inativos. Turma, ó, show e até a próxima. Valeu!